Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 22, para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a falar sobre o continente asiático. Vamos continuar a nossa viagem pelo continente. A ampla extensão latitudinal. O que é isso? Está até grifado aí, né? A ampla extensão latitudinal. Latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, essa grandeza no continente asiático proporciona variados tipos de clima que, combinados a outros elementos, como relevo, vegetação e hidrografia, formam diversos ambientes naturais. É importante a gente perceber como que o clima vai interferir no dia a dia de uma população. Isso é muito importante. Então, observem aqui. Olha o continente asiático. Tem uma setinha mostrando para a gente ali. Então, aqui mostra, olha bem, nós temos a Ásia, só que aqui está mostrando Eurásia. Está vendo a animação? Falando 5 continentes, 7 continentes, 6 continentes. Isso de acordo com o estudo. No nosso estudo, nós vamos falar agora só sobre a Ásia. Tá certo? Por quê? Só uma explicação, um parêntese aqui nessa área. Quando ele fala de 5 continentes, ele está juntando a Europa e a Ásia. Mas, quando ele fala de 7, ele está dividindo aqui, ó. Perceberam que existem cores diferentes no mapa? Então, é importante a gente observar detalhes. Tá certo? Mas o nosso objetivo é a Ásia. Percebam que a Ásia, ela vem abaixo da linha do Equador até no extremo, lá na zona polar. Então, essa extensão latitudinal vai conferir ao continente uma diversidade muito grande. Por quê? Porque o clima vai interferir na vegetação. O relevo também. Então, se tem clima variado, tem vegetação variada. Tem relevo também. E aí nós temos que tipos de climas? Clima equatorial, nós vamos ter clima tropical. Olhem a legenda aqui e você vai encontrar, identificar cada cor, segundo a zona climática de cada lugar. Por quê? Porque, olhem bem, olha a linha do Equador aqui. Se a linha do Equador está aqui, essa parte aqui está na zona intertropical, dentro dos trópicos. Aqui já é a zona temperada e aqui é a zona polar. Eu brinco, quando eu estou fazendo o estudo do lugar, não importa onde, no caso aqui da Ásia, eu costumo brincar comigo e dizer a Ásia, ela é o contrário do Brasil. O Brasil, pedacinho lá no norte, está no hemisfério norte e grande parte das terras no hemisfério sul. A Ásia é diferente um pouquinho, olha. Pedacinho, só essas ilhas estão no hemisfério sul. Grande parte do continente no hemisfério norte. Mas ele vai da zona tropical até a zona polar. E lembrando, é o maior continente. Então a extensão é muito grande. O imenso território asiático, a ampla diversidade dos ambientes naturais proporciona uma pluralidade de modos de vida. Na primeira aula que nós falamos sobre os contrastes no continente asiático, nós mostramos algumas coisas. E esses contrastes, eles são frutos dessa interação, desses diversos ambientes
com as suas populações. E aí, nós podemos observar, né, na Mongólia, as tradições deles nas suas tendas, que são as suas casas, lembrando, muitos dos povos que ainda vivem na Mongólia são nômades, tá? E é uma região muito fria. Muitos desertos têm a menor densidade demográfica do planeta, essa região. Ela é muito fria e muito desértica. Se por um lado, né, nós temos aqui, mas isso também é na Ásia. E olha, também muito deserto. Você não vê concentração de pessoas e uma vasta área. Elas têm similaridades, mas também tem muita diferença. Esses aqui são povos, tá? Ali na região da Mongólia, e ainda praticam a falcoaria, que é da tradição deles, tá? E são desses povos que utilizam ainda dessas casas ou tendas, certo? E vejam bem, é um estilo de vida. Mas também na Ásia nós vamos encontrar áreas muito urbanizadas, um crescimento da indústria muito grande. É importante a gente observar esses detalhes quando nós falamos de diversidade no ambiente. Olha aqui, já na região mais ao norte, onde o frio é intenso, não precisa nem falar, né, que tem muito frio, mas observem que temos também regiões aonde nós vamos encontrar o clima mais o quê? Mais ameno. É frio? É, mas já é mais ameno. Não é tão intenso, mas também vamos encontrar belíssimas regiões tropicais, onde a exploração do turismo é muito grande. Tá certo? Aí nós vemos o verde, né? A exuberância do verde. Porque na área tropical, na zona tropical, nós vamos ter muito calor e muita umidade. Quando eu tenho muito calor e muita umidade, eu tenho muita variedade. Se você observar bem, na vegetação, nessas áreas, mesmo que o clima seja mais ameno, você percebe uma singularidade na vegetação. Olha aqui. Quanto mais frio, mais rígido, você percebe que maior é a singularidade. Ok? Mas aí, quando nós chegamos, nós vamos descendo, né, para mais próximo do Equador, olha bem, a variedade vai crescendo. Então, é importante você perceber que quando você olha uma paisagem, você já pode perceber o clima e, naturalmente, a vegetação. E aí nós temos também grandes centros e modernos. Então, acho que marcante para a gente esse contraste. Tudo isso nós vamos encontrar no continente asiático. Por que nós vamos encontrar essa variedade? Aí nós vamos voltar lá no início, quando mostrou a ampla distância, né, em latitude, né, que vai abaixo no hemisfério sul, próximo, logo abaixo da linha do Equador, até a zona polar. Essa variedade de clima vai resultar no quê? Em diversos ambientes. Por quê? Porque numa área onde o frio é muito intenso, vai dificultar a acomodação, a concentração de pessoas, não vai atrair tantas pessoas. Mas uma área onde o clima é mais ameno, vai atrair pessoas. E quando eu tenho a facilidade da água, já próximo aos grandes centros, isso vai facilitar mais ainda que as pessoas venham fixar moradia. É importante a gente observar que quando eu falo de povos nômades, aqui, né, falando
na Mongólia, que ainda tem povos nômades, não só na Mongólia, mas outros lugares, como o Afeganistão, por exemplo, nós vamos encontrar porque é a própria rigidez do clima que força que as pessoas fiquem mudando. Porque em algumas partes aqui, os rios chegam a congelar. Então, é deserto, muitas áreas, frio, maior parte do ano, muito gelo. E dificulta a fixação do ser humano. Então, é importante a gente, para entender um lugar, a gente buscar a conhecer o seu clima. É fundamental isso. Mais uma vez, nós percebemos aqui a exploração do turismo. E lembrando, isso aqui é no Sudeste Asiático. Talvez você não tenha ouvido falar muito sobre esses lugares, tá? Como um destino de turismo, talvez não seja tão explorado aqui no Brasil. Mas muitos dos países, principalmente os países norte da Europa, utilizam esses paraísos tropicais no Sudeste Asiático. São arquipélagos, né? Várias ilhas que utilizam, que exploram o turismo. E é fundamental devido ao seu clima. Em 2004, só para lembrar, em 2004, uma grande tsunami, ela destruiu vários resorts, vários hotéis, várias praias, né? Matou muitas pessoas. Foi uma grande tsunami, que apesar de estar na zona tropical, é uma área de instabilidade geológica. Então, a exploração de turismo é muito grande. E aí, hoje, ainda hoje, né? Foi 2004, mas ainda hoje, eles estão reformando muitos desses lugares para estarem recebendo esses turistas, para voltar a essa exploração. Então, existe essa exploração hoje, mas muitos lugares aí nós vamos perceber ainda a reconstrução. Por que reconstrução? Como eu disse, foram lugares que foram destruídos por essa grande tsunami no ano de 2004. Inclusive tem um filme também, eu não tenho certeza do nome, mas é um filme baseado nesse acidente que aconteceu aqui, esse acidente natural, que foi a tsunami. E também nós podemos destacar aqui as grandes concentrações nas cidades. Na Índia, nas margens do rio Ganges, que faz parte da cultura local. E é importante você perceber que há uma concentração de pessoas muito grande. Algumas festas reúnem milhares de pessoas nessa região para comemorar, para festejar a importância do rio para eles. Que o rio Ganges, para o indiano, dentro da sua cultura, da sua religião, nós vamos falar disso mais à frente, mas é importante você saber, faz parte da cultura, faz parte da religião. Ele é considerado um deus. Inclusive, a ONU, ela propôs para o governo indiano de fazer algo, construir usinas para a limpeza do rio, tratar o esgoto que é jogado no rio. E dentro da tradição muçulmana, muitos corpos também são jogados para serem cremados. Eles fazem umas espécies de baús, onde eles colocam o corpo, e ali eles vão atear fogo e saem queimando. Soltam no rio. Faz parte da tradição, da religiosidade. E a ONU, ela propôs tratar o rio, tratar as águas do rio,
Porque são milhões, centenas de pessoas utilizando dessas águas. Dentro da sua religião, muitos tomam da água fio-caneco e tomam do jeito que está ali. E imagina, todo esse aglomerado de pessoas, que são milhões de pessoas que moram nessa região, todo o dejeto das casas é jogado no rio. Imagina a quantidade e não recebe nenhum tratamento. Então a ONU propôs fazer esse tratamento para melhorar a qualidade da água no Rio Ganges, o que foi rejeitado. O que foi rejeitado. É importante, porque aí você começa a perceber quão importante é a cultura de um povo. Eles rejeitaram. Porque a palavra foi, se o Ganges é um Deus se cuida. Ele não vai precisar dessa ajuda. Então, é importante. Por que eu estou dizendo para você? É importante quando a gente vai conhecer um lugar, eu disse que é fundamental conhecer o clima. E é fundamental conhecer e respeitar as tradições de um povo. Ok? Isso aqui é importante. Nós temos aqui também mais um monumento que é onde se é explorado o turismo, tá? E aqui nós vamos destacar a aglomeração, a concentração populacional. Você já deve ter ouvido alguém falar que o trânsito da Índia é caótico. Eu falo que o trânsito de Valadares é caótico, mas realmente é bem complexo para você dirigir aqui, até pela velocidade, das diferentes velocidades que nós vamos encontrar nos vários tipos de veículos. E aqui nós vemos que ele é puxado, tá, pelo ser humano, do lado de um carro. Então, nas mesmas vias. Isso é a tradição e o moderno convivendo junto. Porque é interessante, porque na Índia nós temos um número grande de PhDs na área da informática que estão aí, vamos colocar assim, interligados no mundo todo. Isso é fundamental para o crescimento da economia. E muitas das vezes nós não observamos esses detalhes. Ah, não, mas vou menosprezar uma cultura devido a algum costume. Não, eu não posso. Eu tenho que buscar conhecer e entender vamos colocar essas ligações que existem em cada povo. É muito importante isso, tá certo? E nós vamos, nas próximas aulas, falar um pouquinho sobre o clima, sobre essa influência que o clima vai exercer nessas cidades, como que isso vai afetar a vida das pessoas. Mas é muito importante você saber que o Rio Ganges, ele é de fundamental importância para que essa região seja conhecida, vamos colocar assim, como um formigueiro humano, uma área de grande concentração populacional. Por quê? O clima vai influenciar e a importância da água. Eu quero que você pense da seguinte maneira: será que Valadares seria a cidade que ela é se não existisse o Rio Doce? Vamos pensar sobre isso? E aí a gente começa a entender a importância de rio, ou do Ganges. De todos, na verdade, de todos os rios, não importa onde ele esteja, a sua localização, ele é de fundamental importância para as populações no seu entorno. Aí eu volto, dar um parêntese aqui e dizer, nós devemos cuidar melhor do rio que passa na nossa cidade. Ok? Isso é muito importante. Aquilo que eu falei, literalmente, né, formigueiros humanos,
mais uma vez, a cultura. Na própria Índia, que tem aquela concentração, mas também tem áreas aonde nós não vamos ter concentração populacional. Por quê? Observem o relevo influenciando aqui. Isso é importante. E aqui nós temos as nossas fontes. Você vai observar aonde nós buscamos um pouco desse conhecimento que trouxemos para vocês. Tranquilo? E não esqueça, é importante que você acesse a nossa plataforma, estude, tire todas as suas dúvidas e tenha muito sucesso, tá bom? Para acessar a nossa plataforma, muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Tranquilo? Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau, até a próxima.